Bom, então nós concluímos o contexto um, texto 6. Continuando em Sefer, de repente, Moré, vamos ter outro Sefer? Vamos sim, tá? Inclusive, quem está aqui no curso, depois eu vou querer saber da possibilidade de ter o Tanar completo, não só o Rumash, né? Mas o Tanar completo, que é para a gente mexer aí com os textos fora do Rumash, tá bom? E aqui mesmo no Rumash vamos sim para outro Sefer. Mas de momento, continuando aqui em Sefer Bereshit, com texto 1, e agora o texto 7, tá? O texto 7. Aí nós temos aqui, Vayais Elohim et Harakia, tá? Vayabder ben Hamaim Asher Mitahat Larakia Uben Hamaim Asher Me'al Larakia Vayehi Re, tá? Eu fiz assim uma leitura, entendendo que eu não estou, em dados momentos eu faço uma leitura mais assim, sem pausa. Já expliquei o problema da pausa. Estamos nos assentos, a gente entende o problema da pausa, mas a pausa que eu falo não é aquela que se refere aqui aos assentos. Assim, por exemplo, que eu comecei aqui, né? Eu poderia ser assim, ó. Vaiais Elohim et harakia e tal, papá. Não, eu fui tipo palavra por palavra, que é para a gente trabalhar o melhor entendimento com vocês. E aí vocês irem aí desenvolvendo. Depois a gente vai lendo mais, tá bom? E a gente vai, então, trabalhar a tradução aqui, mexer no texto, análise do texto, para depois ir para os assentos aqui também. Muito bem. Bom, fez, né? Vaiais. O que é que temos aqui em Vaiais? Temos aquela condição que já conhecemos quando vimos aqui Vaiomer. Porque o que é que nós temos aqui? Nós temos uma conjunção Vav, onde esse Vav está com Patá, e esta conjunção é uma conjunção conversiva, que ele vai converter o futuro em passado, né? E temos aqui o Iod, que é um formador de futuro, tá? E aí, por isso, coisa que a gente já explicou um bocado, em Vaiomer, o entendimento aqui caiu mesmo, por isso, Vaiais está aqui na tradução, tá, do português, e fez, né? E fez. Agora, para a gente lembrar aqui, os aformativos dos troncos verbais, do verbo fazer, nesta condição de ele fez. Então, se a gente for para a terceira pessoa comum, lá que é o singular, masculino, né? Anote aí seu caderno. Ein, Kamesse, Shin, com ponto diacrítico na condição de SSS, Kamesse o Re, onde vamos ter Assá. Ele fez, tá ok? Ele fez.
O que é assá? O que é essas três consoantes? Ai, Shin e Re. É a raiz. E essa raiz, se você jogar lá para os afirmativos, onde já sabemos que é uma grande diferença, quando se estuda o verbo do hebraico falado. E o verbo aqui, haketuvim, tá? Dois escritos, tem a ver aqui com os afirmativos que estamos vendo lá em nossa aula sobre gramática. E essa raiz aqui, dependendo do afirmativo e do tronco, que pode ser cal, nifal, piel e outros lá que estamos vendo, aí é a leitura do eu fiz, tu fizeste, ele fez, nós, vós e tal. E aqui é a terceira pessoa comum, em assá, ok? Ele fez. Anotou aí? Ai, começa. Shin, com ponto diacrítico. Na condição de SSS, começa também e o rei. Tá? Muito bem. Então, temos aí onde é sempre importante dizer a questão das consoantes. Em uma raiz, ela pode ter, no mínimo, 2 consoantes, no máximo 4, e normalmente são 3. Você, observando aqui, eu tenho ai, shin e re. Em vaiais, que lá em outra aula gramática, depois a gente vai pegar uma situação aqui está vendo a vídeo aqui, que eu ia falar uma coisa, mas é outra. É uma questão do Sheva. Mas lá, deixa para lá para a gente não mexer aqui. Mas veja só, aqui está incluído aqui, um prefixo, tá? Que é exatamente a conjunção VAV e o formador de futuro iode. Então, vaiais, onde vai sobrar o quê? 2 consoantes, que é o ai e o shin. E eles estão aqui, em ais. Ais. 2 consoantes que tem a ver com essa raiz assá. Na terceira pessoa comum conjugada ele fez. E aqui está, perdão, falar tá, né? Aqui está e fez. Por causa da conjunção VAV, que traz esse futuro para o passado, e que ele falou, e que isso aconteceu em algum tempo presente. Valeu? Certo? Aí, não vale ou não vale um joinha aí no nosso canal? Então vamos seguindo em frente. Vaiás e fez. Quem fez? Vaiás, Elohim. Quem fez foi Elohim, tá? Estamos no texto 7, logo após o Siluk Sof Pasuk do texto 6. Muito bem. Na sequência, nós vamos ter um harakia. A questão de harakia, nós vimos aqui rakia no 6, firmamento, vimos que pode ser também expansão e tal, e aqui continua o firmamento. Nós sabemos que, agora presta atenção, a condição desse aqui, que está com, que a gente já tratou, só lembrando, esse está com segou. Por que está com segou? Porque está acompanhado aqui de um makef, que também é um construto, e que também une palavras para dar sentido, ok? O
Makef, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma coisa anotada. Tá? Tapa. Deixa eu ver se eu tenho aqui para passar. Se eu anotei, aliás, se eu anotei alguma coisa, né? Pra gente. Não, até porque a gente já vem trabalhando tanto com ele, mostrando, que eu já passei o entendimento dele, que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Passei que não. Eu estou falando em passei, que por isso que eu me confundi. A, Makef, né? Se eu falei Makef, falei certo, que veio à mente agora aqui o passei, que não tem nada a ver. Makef. Então esse ete está com segou, porque está acompanhado do Makef, que é exatamente o que eu falei, que ele é também um construto e que também trabalha duas palavras para dar sentido. Então nós temos aqui o ete e o Makef. Vamos seguir já já. Porque de momento, ani ole lehol lehem ingivna vekaf.